Bom dia a quem está em casa. Bom dia especial para minha esposa, que ficou num plantão noturno e não pode estar aqui hoje, mas está lá nos assistindo, nos vendo. Nós vamos ter hoje, da sequência, a série que a gente começou a estudar, já tem uns 4 domingos, que é a mutualidade cristã. E o pastor Joel, quando ele introduziu, ele já deu uma explanação bem boa do que é a mutualidade, do que é a relação de uns com os outros, do que é comum na prática nos relacionamentos de uns com os outros. E caiu para mim falar sobre cuidai uns dos outros. Portanto, eu não sei se foi especial, mas eu já dei meu testemunho aqui algumas vezes de como eu sou cuidado por essa igreja, como a minha família é cuidada por essa igreja. E para mim, então, é um prazer muito grande poder relembrar e falar e compartilhar um pouco sobre esse princípio, sobre esse mandamento que é cuidar uns aos outros. Vamos orar primeiro. Gostaria de orar. Deus, nós nos colocamos mais uma vez aqui, Senhor, com todo temor, com todo respeito e com toda a expectativa de que possamos transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Que nós possamos todos refletir e entender aquilo que o Senhor está falando com a sua igreja, aquilo que o Senhor está ensinando, aquilo que o Senhor está ministrando. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor permita que cada um na sua condição, que cada um na sua percepção, possamos todos entender esse princípio, esse ensinamento tão importante que faz parte da espiritualidade da igreja. Que nós possamos compreender exatamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar sobre a relação sobre cuidar uns dos outros, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. O texto que nós vamos estar usando fica em 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 31. Eu vou ler o texto todo, ele é longo, mas é bom, eu vou ler rápido para a gente poder tentar entender exatamente. Depois nós vamos nos focar no versículo principal. Estou lendo na tradução que é lida aqui em Portugal, que é a Bíblia para Todos. Então, quem quiser acompanhar, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. E diz assim: Irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, não quero que andem na ignorância. Sabem que, quando eram pagãos, eram levados a adorar falsos deuses que não falam. Ficam, por isso, a saber que ninguém inspirado pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é maldito. E, do mesmo modo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos forças para agirem. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. A um é concedido o dom de falar com sabedoria, a outro o de falar com conhecimento, e tudo segundo o mesmo Espírito. É ainda o único e mesmo Espírito que concede a um fé e a outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro o de declarar a palavra de Deus, a outro de perceber quando fala o Espírito de Deus. A um dá o poder de falar em línguas desconhecidas e a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso e que distribui dons a cada um conforme lhe aparece. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes, e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo e todos recebemos o mesmo Espírito. Realmente o corpo não tem uma só parte, mas muitas. Se o pé disser, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, não é por isso que ele deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser, uma vez que eu não sou olho, não faço parte do corpo, também não é por isso que ele deixa de fazer parte dele. Se todo o corpo fosse somente olhos, como é que poderia ouvir? Se fosse apenas ouvidos, como é que poderia sentir o cheiro? Ora, a verdade é que Deus colocou todas as partes do corpo, cada uma no lugar que lhe pareceu melhor. Se todo o corpo se fosse apenas uma parte, onde estaria o corpo? Ora, o corpo tem muitas partes, mas é um só. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso da vossa ajuda. Pelo contrário,
O que parece mais fraco no corpo é, por vezes, o mais preciso. No corpo, as partes que nos parecem menos dignas são as que rodeamos de maiores cuidados. As que parecem mais vergonhosas são as que tratamos com mais respeito, pois as outras já não precisam tanto disso. Mas Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeamos de maiores cuidados. Isso foi para não haver divisão entre elas, mas sim para que cada parte se preocupasse tanto com as outras como consigo mesma. Se uma sofre, todas sofrem com ela. Se é outra elogiada, todas se alegram com isso. Todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um é por si uma parte dele. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na igreja. Primeiro os apóstolos, em seguida os profetas, depois os que ensinam. Seguem-se os que têm poder de fazer milagres, de curar, de dar assistência aos que precisam, de governar e de falar línguas desconhecidas. Será que todos podem ser apóstolos, profetas ou professores? Será que todos podem fazer milagres? O poder de curar é porventura dado a todos? Todos poderão falar línguas desconhecidas? Todos poderão interpretá-las? Claro que não. Por conseguinte, procurem os dons mais importantes. E o caminho melhor é aquele que agora vou mostrar. Ele continua no capítulo 13, falando sobre o amor, e é um dos capítulos mais conhecidos. Mas nós vamos fazer a nossa reflexão nesse livro, especificamente no versículo 25. Nos versículos de 1 a 11, nós vemos aqui que Paulo mostra que o exercício dos dons espirituais ele deve ser encorajado, ele deve ser ancorado, alicerçado no amor e na comunhão. Os dons espirituais dados pelo Espírito Santo são diversos, mas eles servem a um mesmo propósito: desenvolver a comunhão da igreja através da unidade do corpo para glorificar a Deus. Cada um recebe dons diferentes, porém todos são concedidos por Deus, que age em todos conforme a sua vontade. Isso é do versículo 1 ao 11. Depois aqui do 12 até o 31, Paulo começa a comparar a igreja com os membros do corpo, com muitos membros, e com vários dons espirituais. Cada parte, por menor que pareça, ela é essencial para o bom funcionamento do corpo. Assim como os dons são essenciais para a unidade da igreja. Não há superioridade entre os membros, não tem diferença. Nem entre os dons e nem entre os membros. A comparação aqui ela é dos dois lados. Todos são necessários, eles são interdependentes. Deus organizou o corpo de forma harmoniosa, dando honra especial às partes que parecem menos importantes. Assim também são com os dons. Por que na verdade, Deus desenvolveu essa característica? É para que aqueles que se sentem melhores ou maiores não se sintam mais honrados e os outros desonrados. Para que o pé não se sinta desonrado em relação à cabeça. E vice-versa. É preciso entender que no corpo são várias partes para que seja corpo. São várias, se fosse só uma parte, como o texto está dizendo, se todos fossem braços, ou todos fossem pernas, ou todos fossem cabeça, não haveria corpo. Haveria um amontoado de membros, mas não seria um corpo. O corpo, para ele ser completo, para ele ser funcional, ele tem que ter várias partes que se completam para que a obra do corpo seja feita. E assim é com o corpo de Cristo, é com a igreja. É preciso de haver várias pessoas e cada uma com um dom específico para que esse dom se junte ao outro e juntos eles se completem para fazer o corpo, que o cabeça é Cristo, né? O versículo base que a gente vai estar estudando, então, é o 1 Coríntios 12, 25. E ele diz exatamente assim: para que não haja... Eu dividi ele em 3 partes, tá? Esse versículo. E ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A gente pode reparar que a estrutura desse versículo ela foi dividida de maneira que faça com que a gente perceba 3
características principais de ensino no versículo. Vocês podem observar que ali tem a primeira parte, que é o A, depois B e C. Na dimensão, esse versículo, na verdade, ele trata de uma dimensão sobrenatural e espiritual, ou seja, o cuidado mútuo, o cuidado que eu tenho de ter com o meu irmão, com a pessoa que está ao meu lado, com a pessoa que eu me relaciono, ele não é apenas no sentido emocional, relacional, social, não é aquela coisa de uma relação gostosa, boa, não é só isso, é isso também. Mas o cuidado mútuo aqui, ele está sendo apontado como algo sobrenatural e espiritual, como um mandamento. Ele é espiritual e funcional. É por meio dele que o corpo permanece saudável, unido e sensível à direção do Espírito. É uma coisa assim meio sobrenatural. A gente escuta muito falar de cuidar um do outro, de ajudar uns aos outros, de se relacionar. E sem querer, a nossa mente nos faz entender, nos leva para a questão das relações, das emoções, do fato de ser legal, de ser bacana, de ser bom estar com o outro, estar com o irmão, de ser bom para o outro. Mas o que Paulo está colocando aqui é que esse cuidado uns com os outros, como direcionamento de Deus, é para manter a unidade, combater a divisão e garantir que os dons se manifestem na igreja para glorificar a Deus. Ou seja, ele tira um pouquinho, ele traz uma condição mais especial, superior do que simplesmente ser bom relacionamento, ser legal, ser uma relação afável, né? Fica uma coisa mais profunda, e é nisso que eu queria estar refletindo. Ou seja, nesse versículo é como se Paulo estivesse dando uma ordem indireta, né? Embora ele não diga cuidem uns dos outros, ou na nossa versão ali está falando cooperem, né? Que é a parte B. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Ele não está falando ali de modo imperativo no sentido de ser uma ordem, mas o pensamento, a direção do pensamento é para que essa fosse uma condição comum da igreja, para que isso acontecesse de maneira natural, para que isso acontecesse entre todos. É quase que uma condição para que os dons se revelassem. O texto todo ele está apontando a divisão do corpo, a diferença de uns dos outros, as diferenças dos dons, mas ele está o tempo todo apontando para a unidade, para a comunhão. Isso é necessário para que os dons se revelem nos membros de maneira diferente, dons diferentes, de maneiras específicas. Tá? Cuidar um do outro não é opcional, ele é parte da obediência da maturidade cristã. É preciso que a gente comece a entender, que a gente comece a perceber que não é apenas um conselho bonzinho, cuida do outro, vamos nos relacionar, cuidar. Não, é uma ordem aqui indireta do Evangelho. É uma condição para que a minha espiritualidade se desenvolva, para que eu tenha crescimento espiritual, para que eu consiga me aproximar. O meu crescimento espiritual vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus, com que eu conheça mais de Deus. E uma das condições é essa, é cuidar um dos outros. Tá? Precisamos entender que cuidar dos irmãos, cuidar um dos outros, não é apenas ser simpático, legal, ser giro, ser bacana, ser fiche. É cumprir e obedecer um chamado espiritual para a igreja. Precisamos de ver esse chamado como uma ordem direta ou indireta do Evangelho. Nós precisamos de entender que existe aqui um princípio, existe aqui uma ordem. Nós não podemos dizer que ela é direta, mas que ela seja direta ou indireta. Está implícito aqui no texto, nesse capítulo todo, fica muito claro que para que todas a comunhão, para que a unidade da igreja se desenvolva, é preciso que haja esse cuidado uns com os outros. Tá? Vamos ver aqui agora tem três orientações nesse versículo de como desenvolver esse cuidar uns dos outros. São 3 atenções que nós devemos de ter, e a primeira está aqui na primeira parte, que é a unidade do corpo. É ali no versículo 25, na primeira parte, para que não haja divisão no corpo. Essa primeira parte está falando da unidade do corpo. Tá? E o cuidado mútuo, o cuidado de uns com os outros, ele evita
as divisões na igreja. Tem um versículo que está lá em Filipenses, se alguém quiser pode acompanhar, Filipenses 2, do versículo 2 ao 4, ele fala assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Quando praticamos o cuidar uns dos outros sem fazer acessões de pessoas, ou seja, nós cuidamos de todos à nossa volta, não apenas daquele do nosso grupinho da semana, ou da nossa turma, aqueles que a gente se identifica mais, aqueles que são da família, porque devemos sim cuidar de todos. Mas o que o texto está dizendo é que são todos, mesmo aqueles com os quais eu não tenho uma intimidade já desenvolvida. É um princípio que deve ser aplicado, colocado em prática com todos e entre todos. Tá? Depois, devemos usar os nossos dons para cuidar uns dos outros. Aí, os dons devem ser para abençoar a todos, para cuidarmos de todos, pois eles são manifestações espirituais que Deus, através de nós, que Deus manifesta através de nós para abençoar e edificar os outros. Os dons espirituais, isso é muito bom de pensar, de guardar, de meditar. Os dons espirituais são manifestações espirituais de Deus, feitas através de nós para abençoar os outros. Óbvio, é claro que se eu tenho um dom e estou colocando ele em prática e estou exercitando esse dom, eu estou a serviço, fazendo algo por Deus, para Deus, mas querendo ou não, eu estou sendo abençoado. Não tem como eu não ser. Vocês imaginam, eu gosto de pensar num copo que carrega um perfume raro, um frasco que tem um perfume. O perfume pode acabar. Acaba que você vai pegar o frasco, você vai sentir o aroma do perfume. Por quê? Porque fica. Tem uma música da Igreja Católica lá no Brasil, eu não sei se aqui vocês ouviram, que ela fala assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. É uma expressão muito profunda, porque quando você bate com o versículo que nós estamos usando ali na meditação das ofertas desse mês, que quando você faz o bem, Deus recompensa. É mais ou menos esse o princípio. Quando você está sendo usado para fazer algo bom, você tem a sua recompensa, você recebe de volta parte daquilo que você está fazendo. Isso é indiscutível. Isso é algo que eu sei que qualquer um, se levantar para dar um exemplo, vai contar alguma coisa que já aconteceu que prova isso. Ou seja, é muito melhor fazer o bem, porque se você fizer o mal, também vai ficar com você parte daquilo que você fez. Então a opção deve ser sempre fazer o bem, porque o que você vai receber é bom. Tá? Então, em 1 Coríntios 14, 12, ele diz assim, os dons, eu acho que eu copiei errado. Alguém abre para mim 1 Coríntios 14, 12, por favor? Primeira Coríntios 14, 12. Isso. Você pode ler para mim? O que ele está dizendo é que quando eu uso os meus dons para cuidar uns dos outros, ele deve ser para abençoar todos, ele tem que abençoar todos, pois eles são as manifestações espirituais de Deus através de nós. Tá? Quando ele está falando da unidade. A unidade ainda é fortalecida quando o amor prático é vivido. O amor prático, a gente pode entender essa questão do cuidar uns dos outros, tem que ser em amor. Esse é o amor prático, né? Então, Colossenses 3,14, ele diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor,
que é o elo perfeito da união. O amor prático que mantém essa unidade entre os membros, entre as pessoas. Aqui diz que o amor é o elo perfeito, é o elo que mantém essa unidade entre os irmãos. É o laço que fortalece e sustenta a unidade e a comunhão verdadeira dentro da igreja. Tá? Então, a primeira observação na primeira parte do versículo 25a, ele fala sobre a unidade do corpo. E aí essas observações são para a gente observar e perceber como manter a unidade. Como a unidade é importante para o crescimento, para a comunhão, para o desenvolvimento da igreja. Tá? A segunda parte é a igualdade no cuidado. A igualdade no cuidado. Pelo contrário, cooperem os membros, é a parte B. Ou seja, mas na versão que eu estava usando aqui, diz que mas sim que os membros tenham igual cuidado, ou seja, que o cuidado seja igual entre todos e com todos. Não pode haver diferença. Tem que ser sempre o mesmo tipo de cuidado. Eu não posso ter um cuidado diferenciado com uma pessoa e a outra diferente por alguma emoção, por algum sentimento, não. O direcionamento é que haja um cuidado verdadeiro, espiritual, com todos, não interessa com quem. Tá? Todos são importantes, não há superiores ou inferiores no corpo. 1 Coríntios 12, no versículo 22, ele diz assim: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E esse versículo, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Esse versículo ele trata de uma questão que a gente vê na Bíblia quase que de capa a capa. Deus está sempre escolhendo os mais fracos, Deus está sempre escolhendo os menores, os mais humildes. É uma forma de estar valorizando, honrando e desenvolvendo a graça por igualdade, de uma maneira igualitária para todos. Tá? Esse versículo mostra que o corpo de Cristo todos têm valor e função, mesmo os que parecem menos visíveis, não há superiores ou inferiores, todos são essenciais. Então, é a questão de quando formos praticar conscientemente, porque aqui nós temos uma ordem, o que a gente está vendo, que o amor não é só um conselho. Eu estou tentando trazer para uma esfera em que a gente entenda que é uma disciplina espiritual, como orar, como jejuar, ou como qualquer outras coisas que nos aproxime de Deus. Cuidar uns dos outros é uma ordem indireta que nos aproximará, desenvolverá os nossos dons, desenvolverá a nossa relação com Deus. Tá? O amor deve ser demonstrado sem parcialidade. Também usei um outro texto, que é de... Eu tô trazendo essas informações e trazendo textos diferentes para estar complementando aquilo que o texto de 1 Coríntios está falando. Tiago 2, 21 fala assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Ou seja, devemos tratar todos de igual modo. Sermos imparciais está totalmente fora de questão. Temos que ser exatamente igual com todos. Temos que tratar todos da mesma forma. Ou pelo menos tentar. É óbvio que aqui eu não estou dizendo que não deve haver as amizades entre um e outro, a intimidade é diferente. Até com Jesus era entre os discípulos. Existe sim aquelas pessoas com as quais eu tenho mais afinidade, provavelmente a minha amizade vai se desenvolver de uma maneira mais íntima. Mas o que eu não posso é tratar com parcialidade, é mudar com as pessoas, porque eu gosto mais dessa do que da outra. O que ele está colocando aqui no texto é isso. Ele mostra que o amor cristão verdadeiro não faz distinção entre pessoas. Deve ser vivido com justiça, igualdade, sinceridade, refletindo sempre o caráter de Cristo. Tá? A igreja cresce quando cada membro se sente valorizado. Essa é uma afirmação muito importante. E a gente está buscando o crescimento da igreja, porque foi isso que Jesus nos ordenou para fazer. O mundo todo precisa de conhecer Jesus. E quando isso acontecendo, a igreja está crescendo. Certo? Em Efésios 4,16, fala assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor,
na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, quando a mão faz o que é pertinente a ela está ajudando o corpo, ela está carregando algo, ela está pegando algo, ela está gesticulando, enfim. Quando a boca faz o que deve ser feito, ela está trabalhando para o corpo. Quando o pé caminha, ele está caminhando para o corpo. O que ele está querendo dizer é que quando a igreja, cada um entende o seu papel, cada um entende o que deve ser feito e faz como deve ser feito, ele está caminhando, ele está ajudando o crescimento da igreja. A igreja está crescendo em função da pessoa estar fazendo a sua função bem feita. Tá? E o membro se sente valorizado, porque ele vê que ele está sendo usado para o crescimento da igreja. E as relações elas se tornam mais saudáveis quando isso acontece. Tá? Depois, o terceiro ponto, que é a responsabilidade mútua, que está no versículo 25. Também na parte C, que ele fala em favor uns dos outros. É a famosa expressão que a gente está trabalhando durante esse tempo, que é sobre a mutualidade, que é uns para os outros, um pelos outros. Tá bom? O cuidar um dos outros é responsabilidade de todos. Eu volto a dizer e uso aqui um outro texto que é de Gálatas 6, versículo 2. Paulo aqui ele fala: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cuidar um dos outros é muito mais do que relação, é muito mais do que encontro, é muito mais. É também relação, é também encontro, é também desenvolvimento de intimidade. Mas aqui ele já coloca num contexto que o cuidado mútuo é uma responsabilidade compartilhada por todos os membros do corpo de Cristo, como expressão da prática do amor de Jesus. Levar as cargas uns dos outros coloca isso numa profundidade maior, coloca isso num nível de relação mais profundo. Eu saber que meu irmão precisa de alguma coisa, está tendo uma necessidade, eu entrar junto, ajudar, participar de várias formas. Aqui ele está falando de todos os sentidos. Tá? Todos os membros do corpo de Cristo como expressão da prática do amor de Jesus. Quando a gente tem esse comportamento, a gente está mostrando, espelhando o amor que é de Jesus, o amor de Jesus por nós, pela igreja. Tá? Os dons espirituais também são ferramentas para servir e abençoar. Em 1 Pedro, no versículo 4, versículo 10, Pedro nos mostra que os dons não são para benefício próprio, mas para servir e abençoar como instrumentos da graça de Deus em ação. Lá em 1 Pedro 4 fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, os dons espirituais são para servir e abençoar e edificar o outro. É aquilo que eu já tinha falado. Provavelmente todo mundo que tem um dom específico, que vai estar se colocando ele a serviço de Cristo e abençoando os seus irmãos, ele também é abençoado, ele também é edificado. Mas os dons não foram distribuídos para nos abençoar apenas quem tem o dom, ou edificar apenas quem tem o dom. Isso também acontece, mas o objetivo do dom é para servir e abençoar os outros, ou seja, é para o benefício da igreja, é para o crescimento e a unidade da igreja. Tá? E quando nós cuidamos uns dos outros, é o que eu tinha dito aqui agora, nós refletimos a imagem de Jesus. Na igreja primitiva, eles se relacionavam entre eles e tinham tudo em comum. A palavra diz que eles repartiam o que tinham, dividiam e viviam em unidade, em comunhão. E as outras pessoas viam esse comportamento e gostavam, ficavam admiradas e se juntavam a eles, os do caminho. Então, a gente hoje a gente inventa milhares de formas de evangelismo, de maneiras de evangelizar, mas o maior evangelismo, a melhor maneira de comunicar o amor de Jesus por todos é essa. É a igreja viver em unidade, cuidando uns dos outros, porque isso vai refletir lá fora. Já falei isso aqui de uma outra vez, eu tenho um testemunho que, na altura do ano passado, quando estava tendo todo o processo com Davi,
e a igreja cuidando da gente e tal. E aí a Lu contava isso para a mãe dela, que está no interior de Minas, uma cidadezinha lá de 3.000 e poucos habitantes, num interiorzão mesmo. E ela contava que a gente chegava em casa e tinha comida feita pelos irmãos, cada dia uma comida diferente, mais gostosa do que a outra, e que pronta, uma comida que alimentava a todos, dava para o almoço, para o jantar, era aquela... E ela contando isso para as pessoas, ela falava, mas não é possível, gente, que isso acontece, isso aí não é normal de acontecer, isso não é uma coisa comum, porque realmente não é, e a igreja está aqui para isso, é para poder incentivar e influenciar as pessoas positivamente com o amor, com o cuidado. Essa é a melhor forma de estarmos evangelizando, é cuidando uns dos outros. João 13:35, ele fala assim, nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos se tiverdes amores uns pelos outros. João mostra que o amor e o cuidado mútuo revelam Cristo ao mundo. E é por meio desse testemunho visível que as pessoas conhecem a presença de Jesus entre nós. Ou seja, não existe melhor maneira, não existe melhor meio de comunicarmos, de falarmos de Jesus para o mundo, do que sermos irmãos de verdade, vivermos a nossa irmandade verdadeira, cuidando uns dos outros em amor. Tá bem? Para concluir, eu gostaria de lembrar que cuidar uns dos outros é uma expressão da presença de Cristo entre nós. A igreja cresce espiritualmente quando cada membro se compromete com amor, serviço e generosidade. Também salientar que cuidar uns dos outros não é um sentimento que eu tenho que esperar ter vontade para fazer. Cuidar uns dos outros não é um sentimento, agora não estou com vontade, agora não estou afim, agora não, depois. Ou seja, cuidar uns dos outros é uma ordem indireta, como o texto mostra, e precisamos de fazer, independente de ter vontade ou não, porque é um caminho para que os dons se manifestem na igreja, é um caminho para que a unidade da igreja cresça, é um caminho para que a comunhão seja verdadeira, é um caminho para que haja desenvolvimento espiritual, para que eu cresça espiritualmente. A minha espiritualidade está diretamente ligada a isso. Eu não consigo ser espiritual, viver próximo de Deus, se eu não consigo cuidar dos meus próximos, das pessoas que estão comigo. Não existe, não existe a pessoa que consegue estar próxima de Deus e longe da igreja, longe dos seus irmãos, de cuidar de quem necessita. Tá? Cuidar um dos outros é um mandamento implícito em todo o evangelho, é uma condição para o meu crescimento espiritual. Cuidar um dos outros é uma oportunidade para o desenvolvimento dos meus dons espirituais. Né? Portanto, eu queria que a gente estivesse refletindo, pensando no que é mesmo cuidar uns dos outros, ou o que a gente pode fazer, ou o que a gente pode entender e praticar no dia a dia do que é cuidar uns dos outros. E praticamente tentar realmente ter a consciência de que é uma condição para a nossa espiritualidade se desenvolver. Eu coloquei aqui algumas dicas, eu vou ler elas aqui, e depois eu quero ver se alguém tem alguma outra ideia de modelos que a gente possa estar dizendo do que é cuidar uns dos outros, para que a gente possa, de alguma forma, estar praticando e fazendo isso no dia a dia. Primeiro, orar regularmente pelos irmãos, especialmente os enfermos ou em crise. Isso é cuidar uns dos outros. Tá? Visitar, aí eu coloquei também telefonar, enviar mensagens para as pessoas doentes ou idosos que não podem ir à igreja. Oferecer ajuda prática, como preparar uma refeição para uma família em necessidade. Isso é ótimo. Vocês podem ter certeza que quem recebe fica muito bem, porque além de um alimento delicioso, ele vê o carinho da outra família de uma maneira fantástica. Isso é uma experiência muito pessoal e muito boa, que eu recomendo para quem puder participar. Aconselhar com amor alguém que está enfrentando dificuldades espirituais ou emocionais. Esse aconselhamento ele é bíblico. É preciso que eu tenha consciência daquilo que eu estou aconselhando, daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou falando. Mas é uma forma de ajudar uns aos outros, é um aconselhamento. Tá?
Contribuir financeiramente com irmãos em situação de necessidade. Esta é uma forma fantástica e eu aproveito e agradeço a igreja que tem contribuído e tem me ajudado de uma maneira fantástica. Cada dia eu louvo mais a Deus por estar nessa igreja, por perceber que vocês têm essa disposição no coração, têm esse desejo de realmente ser família, de realmente desenvolver o corpo de Cristo. Eu louvo a Deus por essa igreja nesse aspecto, tá? Dar atenção aos novos convertidos, discipulando com paciência e proximidade. As pessoas que chegam até nós e de repente a gente fica esperando sempre que a liderança da igreja, que o pastor cuide da pessoa, vá lá cuidar do irmão que converteu, que chegou. Mas olha, nós precisamos de nos colocar à disposição, nós precisamos de nos colocar nessa brecha, de ajudar, de participar, de aconselhar, de discipular. Não temos que entender que só aquele lá é que pode. Todos nós devemos fazer um pouco disso, devemos estar por perto, aconselhando, discipulando. A pessoa, quando se converte, ela precisa de ter alguém dando as mãos para ela no início dessa caminhada, para que a coisa se desenvolva de maneira natural e que seja espiritual. Tá? Receber com carinho, isso aqui também é outra coisa muito bacana, porque receber com carinho quem chega pela primeira vez à igreja, criando um ambiente acolhedor. E eu coloco aqui a palavra inclusivo, com muito cuidado, mas é muito importante que a igreja tenha essa visão. E eu tenho aqui também um testemunho. Quando eu cheguei aqui há 4, quase 5 anos atrás, talvez segunda, terceira semana, eu não me engano, não me lembro bem, a Esther chegou para mim e me convidou, a minha família, para ir na casa dela almoçar. Olha, foi fantástico, porque aquilo foi realmente, eu me senti totalmente incluído. Aquilo foi bom, tivemos uma tarde excelente lá com ela e com o Nuno, acho que o João na época estava trabalhando, ele namorava lá, mas não estava lá não, estava no trabalho. Então, essa é uma ótima maneira de cuidar uns dos outros, de demonstrar cuidado. Não precisa de muita coisa, convide alguém para ir na sua casa almoçar, e não precisa de fazer um banquete. É para fazer o que tem normalmente na casa, no dia a dia. Convida, porque a pessoa... Se você não faz um banquete, é uma comida natural, eu, particularmente, ia me sentir muito mais à vontade, porque eu ia ver que eu estou participando da intimidade daquela casa, daquela família. Então, é um ótimo conselho. Tá? Ajudar irmãos com boleias ou transportes para reuniões e cultos. Isso também é algo muito bom de ser feito e que as pessoas que estão recebendo ajudas reconhecem e veem o cuidado da igreja, o cuidado dos irmãos. Dar uma boleia, oferecer para trazer para um culto, para uma reunião, enfim. Encorajar verbalmente, enviando mensagens, ligações ou palavras de ânimo e fé. Isso aqui é muito interessante. Você viu que o irmão não veio na igreja? Durante a semana mandou uma mensagem de WhatsApp, de SMS, do jeito que você quiser, mas fulano, eu senti sua falta, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, posso orar por você em algum motivo? E vocês não têm ideia de como isso é importante, como isso faz bem para quem está do outro lado recebendo essa mensagem. Ela percebe, a gente não sabe o que a pessoa está passando, ela pode estar em vários problemas, inclusive a gente sabe de depressões que se desenvolvem nas pessoas de uma maneira às vezes muito rápida. E esse cuidado, essa mensagenzinha, esse telefonemazinho que a gente dá, faz um efeito muito grande para quem está do outro lado. Então, é algo tão pequeno, tão fácil de ser feito, que não custa nada, não vai gastar nada, apenas 2, 3 minutos para fazer uma mensagem ali e mandar. Então, essa também é uma maneira de cuidar uns dos outros. Tá? Além de servir com os dons recebidos, né? Ou seja, no louvor, no ensino, na limpeza, na intercessão, na administração, sempre com foco de edificar o outro, sempre com foco de ajudar o outro. Tem várias coisas para hoje a igreja, por exemplo, o processo de limpeza hoje aqui da igreja a gente faz através dos grupos. Cada semana é um grupo que faz a limpeza. Mas, de repente, você não está num grupo ainda, mas quer ajudar, quer participar, se ofereça. Procure ali alguém ali atrás da administração, diga que quer participar, que quer ajudar, se coloque à disposição. Né? Uma outra coisa, eu vi há pouco tempo agora uma pessoa... ela está fazendo... Nós estamos fazendo uma obra na casa do pastor Joel, ele está nos finalmente, acredito eu.
Se Deus quiser, no final do mês. Mas o que acontece? Aquilo lá precisa de uma limpeza, e a Cecília está lá, a pastora Cecília está lá procurando equipes que façam limpeza, e parece que alguém já se ofereceu para ir lá ajudar. Quer dizer, esta é uma maneira de cuidar uns dos outros. São coisas que parecem pequenas, mas que, na realidade, demonstram carinho, demonstram afeto e demonstram cuidado. Certo? Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas. Eu falei algumas, eu queria ver se alguém tem alguma outra ideia, alguma coisa que pode dizer para ajudar a entender o que é cuidar uns dos outros. Alguém tem alguma ideia ou eu falei tudo aqui? E hoje em dia, na modernidade que a gente vive, essa questão de WhatsApp, então, aí que tem muita coisa que dá para ser feita, né? Alguma coisa? Alguém pode dar uma ajuda, contribuir com alguma coisa? Proteger. E mais ou menos explica para... Ah, ok. Isso, muito bom. Proteção. É cuidar uns dos outros. Mais alguma coisa? Ótimo. Bem lembrado, Cristina. Visitas nos hospitais e nos lares. Temos aqui, eu sei que temos irmãos que moram em lares e que eu tenho certeza absoluta que se sentiriam profundamente abençoados com a visita de qualquer um que fosse da igreja, que fosse lá visitar e fosse lá dar um abraço, ou no hospital passando por enfermidade. É um processo muito interessante que faz muito bem para quem está lá recebendo. É cuidar uns dos outros. Nosso irmão Antônio foi capelão e acompanhou durante muitos anos em hospitais, né? É uma coisa que é muito importante para quem está lá recebendo. E para a gente, às vezes, sei lá, com 1 hora que você tira da sua semana, 2 horas no máximo, você vai lá, faz uma visita, e o bem que aquilo vai fazer para quem está recebendo é imenso. Tá? Mas, enfim, tem várias coisas que podem ser feitas e, na verdade, eu só quis trazer aqui algumas ideias, mas o que eu queria mesmo era que a gente tivesse essa consciência de que cuidar uns dos outros não é uma opção. Cuidar uns dos outros não é um sentimento com o qual eu me relaciono de vez em quando, somente quando eu estou com vontade, somente quando eu me sinto bem para fazer. Cuidar uns dos outros é um princípio de crescimento espiritual individual para cada um, coletivo para a igreja, que desenvolve e fortalece a unidade da igreja. Tá? Eu gostaria de orar, mas queria convidar todos para... Vamos, durante um breve momento, a gente fazer uma reflexão. Queria que você fechasse seus olhos, fechasse sua cabeça. A gente nós vamos pensar um pouquinho sobre isso que Deus está falando, sobre isso que Deus está nos mostrando. E eu queria fazer algumas perguntas para que você fosse aí meditando, fosse pensando. Será que eu tô conseguindo compreender, entender que a minha vida espiritual ela está ligada à maneira como eu cuido dos outros no corpo de Cristo? Será que eu estou conseguindo entender isso? Será que eu estou conseguindo perceber que a minha vida espiritual está ligada diretamente à maneira como eu cuido das pessoas no corpo de Cristo? É preciso refletir sobre isso. Se eu não estou entendendo, eu preciso de entender isso. Isso é condição assim, super importante para que a minha vida espiritual se desenvolva. Quais atitudes ou indiferenças eu preciso abandonar para viver o cuidado mútuo e o amor verdadeiro? Quais atitudes ou indiferenças eu preciso abandonar para viver o cuidado mútuo em amor verdadeiro? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer, mas que eu preciso de mudar para que eu consiga viver o cuidado mútuo, para que eu consiga perceber a necessidade do meu irmão e para que eu consiga me envolver com ele e cuidar? Eu preciso de abandonar alguma coisa, eu preciso de abandonar algum pensamento, eu preciso de criar uma maneira nova de pensar, de entender.
eu preciso de entender que a minha vida espiritual, a minha espiritualidade está ligada a isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Precisamos de entender o que nós precisamos de fazer para que isso seja uma realidade na minha vida. Eu queria que você tentasse agora se lembrar de alguém que demonstrou cuidado por você dentro do corpo de Cristo. Alguém não pensa só, não precisa de falar nada, é só pensar, só lembrar de alguém que cuidou de você, que demonstrou cuidado verdadeiro dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Lembra dessa pessoa, o que ela fez. Agradeça a Deus pela vida dela, que Deus continue abençoando a vida dela, desenvolvendo essa característica na vida dela. E por último, eu queria que todos nós pudéssemos nesse momento em pensamento, pensar em como nós podemos demonstrar esse cuidado de forma prática ainda essa semana na vida de alguma pessoa. Eu queria que cada um lembrasse de alguém, pensasse em alguém, não precisa de falar, não precisa de apontar, de dizer quem é, mas pensa numa pessoa. Eu tenho certeza que todo mundo sabe de alguém que está precisando de algum tipo de ajuda, de algum tipo de cuidado, seja ele qual for. Pensa nessa pessoa e se comprometa na sua mente aí agora, com Deus, com Jesus, de fazer na prática algo para cuidar dessa pessoa. Seja lá das diversas opções que nós demos aqui, ou mesmo que eu ainda não tenha falado aqui de púlpito, alguma coisa que venha na sua mente, que você pense que pode ser feita para ajudar essa pessoa. E eu te desafio agora a fazer esse compromisso com você mesmo, com Deus, de durante a semana chegar nessa pessoa, fazer algo por essa pessoa, seja lá o que for que você definiu, lembrando daquilo que alguém fez por você, de como você foi abençoado, de como Deus te abençoou, de como soou bem para a sua alma, para o seu coração, como aquela atitude daquela pessoa que te fez bem, como você se sentiu bem. Então, numa forma de reciprocidade, numa forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo, eu vou agora cuidar de um irmão específico. Eu vou fazer algo essa semana por esse irmão, seja ele ou ela, quem for, tá? Eu vou orar para encerrar e que Deus realmente traga esse princípio, esse ensinamento de que cuidar uns dos outros faz parte da minha vida espiritual, faz parte da minha espiritualidade com Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino. Rogamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor revele de forma íntima, individual, no coração e na mente de cada um, aquilo que o Senhor quer revelar, aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga compreensão sobre esse princípio de cuidar uns dos outros, que possamos, Pai, entender como isso é importante para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, para o desenvolvimento da nossa relação com o Senhor. Que possamos entender que cuidar uns dos outros é uma disciplina espiritual, que isso nos aproxima do Senhor, isso desenvolve a unidade da igreja, a comunhão, e que, portanto, nós precisamos de ter isso em prática no dia a dia. Faz com que nós possamos praticar, Pai, faz com que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, isso que o Senhor tem nos mostrado, que possamos, durante essa semana, abençoar alguém, abençoar alguma pessoa com algum cuidado especial, de forma a contribuir para a unidade do seu corpo, Pai. Que em nome de Jesus seja um entendimento que não só na próxima semana, mas que possa nos acompanhar na nossa relação e na nossa vida cristã diária. Oramos para que o Senhor nos abençoe e traga todo o entendimento no nome de Jesus. Amém.